A gente vive num mundo onde a língua solta quebra mais galhos do que a gente imagina. Quantas chances jogadas fora por uma palavra maldita, por essa mania de querer provar o tempo todo o nosso valor. A falta de um silêncio estratégico, calmo, respeitoso, estratégico, custa caro. Relacionamentos, empregos, a própria paz de espírito. Mas existe um caminho, e quem domina essa arte milenar se destaca. Ganha respeito, confiança, admiração. E acredite, você consegue isso sem precisar abrir a boca. Meu nome é Adriano. Estudo filosofia estoica há mais de uma década. E posso te garantir, o estoicismo me salvou inúmeras vezes. Agora, eu compartilho essa sabedoria para ajudar você a encontrar firmeza, autocontrole e a se valorizar de verdade. Se você se sente invisível, se precisa gritar para ser ouvido, esse texto é para você. Já reparou como em qualquer lugar, quem mais fala geralmente tem menos a dizer? Já viu como aqueles que falam pouco, mas com presença firme, um olhar atento, uma postura segura, dominam o ambiente mesmo sem uma palavra? Essa é a força do estoicismo, a autoridade que vem de dentro, do autocontrole. A gente acha que precisa falar para existir, dar palpite em tudo, justificar cada passo, preencher cada silêncio com palavras. Mas essa necessidade gritante de se expressar é, na verdade, um sinal de insegurança. Quem precisa provar seu valor o tempo todo ainda não o reconheceu em si mesmo. O estoicismo nos ensina: o seu valor não depende da aprovação dos outros, mas da sua consistência interna. Sêneca já dizia: o silêncio é uma das grandes ferramentas da sabedoria. Pense bem, quem você admira? Provavelmente não foi por ter falado demais, mas por ter se mantido firme, mesmo sem dizer nada. Essa força silenciosa não é passividade, é domínio próprio, inteligência emocional, estratégia pura. No trabalho, isso é cristalino. Quem enche a reunião de fala parece só querendo se mostrar. Mas quem observa, escuta, analisa e só fala quando necessário, é quem conquista a atenção de verdade. As palavras dele pesam, têm valor, e estudos científicos comprovam. Líderes com autocontrole verbal são vistos como mais confiáveis e eficazes. O silêncio cria expectativa, transmite profundidade, não só ruído. Já ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder em uma conversa difícil? Aqueles segundos mudam tudo, mostram que você pensa antes de agir, que é guiado pela razão. Epicteto tinha uma frase certeira: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Simples, mas poderoso, principalmente hoje em dia, com todo mundo opinando nas redes sociais. A maioria fala para ser ouvida, mas não escuta. Quem aprende a escutar de verdade impõe respeito, pois escutar com atenção, sem interromper ou se exibir, exige força, e essa força silenciosa é rara e fascinante. Imagine uma discussão familiar. Alguém te acusa injustamente, grita. A reação natural é revidar. Mas o estoico escuta, respira, avalia se vale a pena reagir. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Com o tempo, isso muda a forma como os outros te veem. Você se torna previsível emocionalmente, no bom sentido. Transmite segurança, consistência, maturidade. Pense em Keanu Reeves. Não faz parte de polêmicas, não dá entrevistas fúteis, age com precisão. Isso criou uma imagem de sabedoria, humildade e um poder silencioso. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Sua conduta fala por si. Suas ações, e não suas palavras, definem seu valor. O que você constrói, como se comporta, o que suporta em silêncio, isso é o que importa. O estoico não se vangloria de sua força. Ele a demonstra superando as tempestades. No dia a dia, isso se aplica em situações simples. Alguém te fecha no trânsito. O impulso é buzinar, xingar, mas você escolhe o silêncio. Seu tempo, sua paz, seu foco valem mais que uma briga boba. Num grupo de amigos, todos contam histórias mirabolantes. Você escuta, sorri de leve, guarda suas opiniões. E com o tempo, as pessoas percebem. Ele fala pouco, mas quando fala, é diferente.
O silêncio, bem cultivado, se transforma numa aura, uma energia. Não é ausência, é presença refinada. Não é ser frio ou antissocial, é ser seletivo, saber o momento de falar e, principalmente, de se calar. O silêncio consciente diz mais que 1000 palavras. Com o tempo, quem domina o silêncio desenvolve uma voz interior muito mais forte. Quando o mundo lá fora se cala, a voz da consciência se fortalece. Você age não pelo que esperam, mas pelo que você é. A partir de hoje, fale menos, observe mais. Não para parecer misterioso, mas para ser respeitado pelo que você faz, não pelo que você diz. As pessoas barulhentas chamam atenção, mas as silenciosas permanecem na memória. Já se sentiu ignorado mesmo falando muito? Suas palavras são ignoradas, você sente que precisa provar algo? É um fardo querer respeito pela fala, quando o respeito de verdade vem da coerência entre o que você diz e o que você faz. No estoicismo, isso se chama integridade. Epicteto dizia: não fale de sua filosofia, incorpore-a. De que adianta falar em princípios se suas atitudes são opostas? O mundo observa comportamentos, não opiniões. Daí surge o respeito silencioso, quando sua conduta fala por você. A maioria vive no modo automático. Promete o que não cumpre, prega ideias que não vive, fala de ética, mas explode com qualquer contrariedade. Resultado? Perdem a credibilidade. E sem credibilidade, nenhum discurso salva. Quantas vezes você viu alguém falar sobre maturidade e perder o controle na primeira crítica? Quantas promessas de mudança, de atitude, de respeito, nunca cumpridas? Isso destrói relacionamentos, a confiança no trabalho, a própria imagem. A frustração não vem do julgamento dos outros, mas de saber que não está sendo fiel a si mesmo. A integridade estoica é simples, mas exige coragem. Começa no silêncio das decisões. Fazer o certo sem aplausos, manter a palavra sem ninguém olhando, recusar-se a se rebaixar, mesmo que seja mais fácil ganhar uma discussão com agressividade. A cultura atual de aparência e autopromoção incentiva o contrário. Mostrar mais do que é, parecer mais do que vive, encenar valores. O preço é alto, a queda inevitável. Veja o caso trágico de Lance Armstrong. Símbolo de superação. 7 Tours de France. Ídolo. Postura, fala pausada, ações sociais, consistência, tudo comunica integridade. Ele não precisa dizer que é confiável, as pessoas sentem. Há uma linha invisível entre o que ele diz e faz. Reta, sólida, inquebrável. Mas a verdade veio à tona. Doping, mentiras, manipulações. O discurso era de força e integridade, mas a conduta era oposta. A incoerência expôs tudo. Ele não perdeu só títulos, perdeu o respeito. Agora, veja Morgan Freeman. Não é um homem de discursos vazios ou escândalos. A ciência comprova que essa integridade silenciosa impacta diretamente nos relacionamentos e na percepção que os outros têm de você. Chegar no horário, mesmo cansado, impõe respeito. Recusar-se a espalhar fofocas, mesmo que verdadeiras, constrói imagem. Dizer não sei, em vez de fingir que sabe, inspira confiança. É fácil dizer sou honesto, sou leal, sou justo. Difícil é viver isso em silêncio, sem holofotes, sem cobranças, sem prêmios. O estoico entende que essa luta diária é o verdadeiro campo de batalha da vida. Marco Aurélio dizia: pense constantemente naqueles que, com sinceridade, viveram conforme a razão e a virtude. Isso não é imitar alguém, mas lembrar que a grandeza silenciosa é possível. Inspirar sem falar, ensinar sem pregar, liderar sem mandar. O estoicismo pergunta: o que você faz quando ninguém está olhando? Aí nasce sua verdadeira reputação. Quando construída na integridade silenciosa, ela fala mais alto que qualquer discurso. Você pode começar agora. Sem anunciar mudanças, apenas haja diferente. Seja o tipo de pessoa que não precisa se defender, pois suas atitudes já fizeram isso por você. Quer ser ouvido? Seja íntegro. A voz mais poderosa não precisa gritar. Já percebeu como algumas pessoas esgotam o ambiente com palavras? Falam demais, explicam demais,
Justificam tudo como se estivessem tentando convencer alguém, inclusive a si mesmas. É exaustivo e não gera respeito, gera o contrário. Quem fala demais comunica insegurança. O estoicismo ensina o autocontrole emocional para impor respeito sem precisar gritar. Epicteto disse: é impossível aprender o que se acha que já sabe. Isso se aplica ao silêncio. Muitas pessoas acham que autocontrole é fraqueza, que silenciar é perder, que dominar emoções é reprimir. Mas o poder está em não reagir como o mundo espera, em não ser escravo dos impulsos, em manter o próprio eixo quando todos perdem o deles. Já explodiu em uma situação de provocação? No trânsito, no trabalho, em casa? E depois, o arrependimento? Se tivesse parado para respirar por 5 segundos, teria sido diferente. É muito comum. Segundo a APA, Associação Americana de Psicologia, mais de 70% das pessoas se arrependem de suas reações emocionais em situações de estresse. Isso mostra que a gente não sofre pelos fatos, mas por como reage a eles. Marco Aurélio ensinava: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que o feriram. Esse é um princípio profundo do autocontrole estoico. Responder com calma a uma crítica desarma o conflito. Escolher o silêncio diante da provocação tira do outro o controle sobre sua mente. Não permitir que o comportamento de alguém dite o seu prova que você é livre. Isso é força, isso impõe respeito. Imagine uma reunião de trabalho com todo mundo exaltado. Você permanece calmo, focado, objetivo, sem elevar o tom, sem interromper, sem perder o foco. O que acontece? As pessoas prestam atenção, o clima muda, sua presença se destaca. Não por gritar, mas por não se perder no caos. Isso é liderança, influência verdadeira. Não tem a ver com cargo, mas com domínio próprio. Autocontrole não é um dom, é treino. Mas não se treina em momentos calmos, se desenvolve em momentos de tensão. Quando está prestes a responder uma mensagem agressiva, quando é humilhado publicamente, quando surge a tentação de agir com raiva ou orgulho ferido. Nessas horas, o estoico escolhe a resposta consciente, não por fraqueza, mas porque sabe que cada reação molda sua reputação e seu caráter. A falta de autocontrole destrói tudo, como o caso de Will Smith no Oscar de 2022. Em segundos, manchou décadas de carreira. Por quê? Por não controlar um impulso emocional. Um tapa ecoou no mundo, mas o que ficou não foi força, foi desequilíbrio. O respeito desabou. Em contraste, Barack Obama, independente de ideologias, é reconhecido por sua postura e serenidade. Mesmo diante de ataques políticos ou crises, sua imagem sempre foi associada à calma, ao equilíbrio e à inteligência emocional. Isso impõe respeito. Não é o que ele fala, é como ele se comporta. O silêncio transmite convicção. O controle na fala revela preparo. O estoicismo valoriza isso como uma virtude superior. Você não controla o que os outros dizem, nem o mundo, mas sempre tem poder sobre sua resposta. Sua resposta ao mundo determina como o mundo responde a você. Quer ser respeitado? Aprenda a silenciar quando sua raiva gritar, sorrir quando a provocação for óbvia, escolher o momento certo de falar e o mais sábio de calar. O estoicismo não convida à passividade, mas à inteligência. Autocontrole não é reprimir emoções, é não deixá-las dirigir sua vida. Quem explode perde o controle, mas quem domina a si mesmo, domina qualquer ambiente. Hoje, todos querem ser notados. Redes sociais são vitrines de gritos silenciosos por atenção. Todos tentando mostrar valor, provar algo, justificar-se. Mas quanto mais se tenta provar, menos se acredita. O estoicismo propõe o contrário, não exibir valor, mas tornar-se tão sólido que sua presença diga tudo, sem abrir a boca. Como disse Sêneca, a árvore permanece em silêncio enquanto cresce. O que faz barulho é o machado que a corta. O que tem mais substância faz menos barulho. Vivemos numa sociedade viciada em validação. Muita gente perde o controle, vivendo para ser vista, elogiada, aprovada. Quando a aprovação não vem, inevitável, pois ninguém agrada a todos, a pessoa desaba,
Sente-se invisível, desprezada. É uma armadilha emocional, uma prisão invisível que consome energia, autoestima e propósito. O silêncio é libertador, pois não depende do outro. É uma escolha consciente de estar em paz consigo mesmo, independente do que o mundo pense. O valor não se prova com discursos, mas com ações repetidas, silenciosas, consistentes. É o funcionário que não participa de fofocas, não tenta impressionar, mas entrega tudo com excelência. É o amigo que não se gaba, mas está presente quando necessário. É a mulher que não precisa exibir força, pois já é forte. O mundo percebe e respeita. Nada impõe mais autoridade que a coerência entre discurso e atitude. Há algo poderoso em quem não precisa se explicar. Agindo com integridade e propósito, o mundo entende, mesmo que demore. As pessoas que brilham duradouramente, geralmente, não estão tentando brilhar. Estão ocupadas demais fazendo o que precisa ser feito, em silêncio, dia após dia, sem plateia. Isso constrói reputação. Marco Aurélio dizia: a reputação dos homens deve ser julgada por seus atos e não por suas palavras. Keanu Reeves é constantemente elogiado por sua postura reservada, generosidade e humildade. Raramente aparece nas manchetes por polêmicas, não se envolve em disputas públicas, não responde a ataques e, mesmo assim, ou justamente por isso, é uma das figuras mais respeitadas de Hollywood. Ele não precisou se explicar para mostrar valor. Construiu valor com ações, presença, silêncio. O mundo está acostumado com barulho. Quando surge alguém que não precisa disso, a atenção se volta naturalmente. Não por força, mas por contraste. O silêncio revela a superficialidade dos outros e a profundidade de quem o cultiva. A gente vive numa era de barulho ensurdecedor, né? Todo mundo querendo se mostrar, gritando por atenção. Mas e se a verdadeira força estivesse no silêncio? Já pensou em quantas vezes você se sentiu na obrigação de justificar suas escolhas, rebater fofocas, entrar em debates online que só te deixam mais ansioso? A psicologia já mostrou. Essa busca desenfreada por aprovação externa é um caminho sem volta para a ansiedade e a depressão. A gente se compara, se frustra e, o pior, perde tempo com o que não importa. A sabedoria milenar do estoicismo nos oferece uma saída. Concentre-se no que está ao seu alcance, no que você pode controlar. Deixe que suas ações falem mais alto do que qualquer argumento. Se alguém te subestima, bola para frente. Não precisa provar nada a ninguém, a reputação é passageira, o caráter é eterno. Construa sua vida com firmeza, com passos constantes, com a quietude de quem sabe o seu valor. Afinal, o respeito verdadeiro não se conquista gritando, mas sim cultivando a sua melhor versão em silêncio, dia após dia. Você vai ver como a clareza e a paz chegam junto, sem precisar de likes, sem precisar de aplausos. Deixe que o seu trabalho, sua dedicação, sejam a sua resposta. Esse caminho, mesmo que pareça mais lento, é muito mais sólido, mais autêntico. E se você chegou até aqui, se essa ideia te fez sentido, clique no vídeo, mergulhe um pouco mais nessa filosofia que te ajudará a construir uma vida com mais significado, com menos ruído e muito mais você. Valeu por estar aqui. Até o próximo.